E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou Bruno Tavares e está começando mais um Papo de Especialista. Com mais de 20 anos de carreira no jornalismo, Sara Bodovsky é uma das apresentadoras mais versáteis e carismáticas da mídia gaúcha. Ela é apresentadora do programa Rap 102 e roteiro da Sara na Rádio 102.3 FM. Também compartilha seu olhar único sobre viagens, gastronomia e estilo de vida como colunista da revista Dona e Jornal Zero Hora. Tendo passado pela Rádio Gaúcha, CBN e TV Com, Sara construiu uma carreira sólida no Grupo RBS, sendo reconhecida pela sua curiosidade e autenticidade em todas as plataformas. Nessa conversa exclusiva, ela revela como mantém sua energia e criatividade, o processo por trás dos programas e colunas e como sua curiosidade a levou a se tornar uma referência no jornalismo de entretenimento e cultura. Eu sempre gostei muito de contar histórias, adorava contar histórias e eu queria ir para o jornalismo, eu nem sabia direito o que era isso, como é que era o jornalismo muito jovem e fui. E é ainda mais legal do que eu imaginava, comecei na Rádio Gaúcha, aí no Hard News e a partir daí, o que era um hobby, né, viajar, comer, beber, falar de coisas boas se tornou o meu principal e aí eu fui para o entretenimento contando histórias, né? Porque eu acho que a gente como jornalista sempre tem uma história para contar, sempre tem algum lugar para contar essa história e todas as pessoas podem render uma boa história. A gente tem um desafio muito grande e é um desafio para o qual eu tenho mais perguntas do que respostas, que é como continuar fazendo um jornalismo, mesmo de entretenimento, com o jornalismo, né? Porque entretenimento é jornalismo também. Eu não posso chegar aqui e falar o que eu quiser, eu não posso inventar uma notícia e eu tenho que ter muita responsabilidade. Eu acredito que a responsabilidade é o grande diferencial. Sempre foi daqui para frente mais ainda, porque nós temos uma gama gigante de fontes de informação. Eu abro um TikTok, eu abro um Instagram, tenho milhares, milhões também. Né? Eu não sei de quem é essa responsabilidade se é de quem consome buscar a informação mais correta ou se é da gente, que somos operadores da informação, operadores do jornalismo, seja entretenimento ou hard news, de trazer essa informação. Eu não acho que seja só de quem consome, porque nós temos aí pessoas que talvez não tenham nem a condição de fazer esse discernimento por uma circunstância de vida, por uma série de... Quando a gente talvez tenha que entender que a nossa bolha é fechada, né? Nós temos uma bolha na qual a gente vive e tá tudo bem, mas como olhar para outros grupos, para outras bolhas e tentar fazer o que a gente prometeu se formar, a gente prometeu que é informar com responsabilidade, informar para que a pessoa crie a sua opinião. E para ela criar a opinião, ela precisa de informação consistente, informação com responsabilidade. Eu acho que isso vale para qualquer coisa, é para uma viagem. Né? Porque eu posso ir para um lugar que não tem nada a ver, mas eu quero viralizar no meu Instagram, então vou fazer de conta que é um lugar maravilhoso, o pessoal chega lá não tem nada do que eu informei. Já caí nessa, tá? Então eu sei que é complicado. E vale também para outras questões políticas, saúde e tantas outras. Não acho que perdeu a essência, porque tu consegue construir conteúdo rápido e viral vai te levar mais tempo. Não conteúdo, né? Para fazer aquele 1 minuto, tu vai levar mais tempo do que outra pessoa que parou num dia para fazer, né? Eu, por exemplo, é uma coisa muito, muito curiosa, né? Esses dias eu botei um vídeo que viralizou, que era o caminho, e com isso eu vou te responder isso aí. Viralizou porque era assim, o caminho mais mais curto entre Porto Alegre e Montevidéu. Eu fiz algo que qualquer pessoa que abrisse o Google Maps poderia fazer. E aí, claro, como eu tinha feito aquele caminho, coloquei os lugares onde eu fui, eu fiz em 2 dias, podia fazer em 1, mas eu passei as cidades, eu queria fazer um roteirinho puxando por essa chamada, né, que viralizou por ser o caminho mais curto, essas coisas funcionam. O que eu tive de gente dizendo, não é o mais curto. Não é o mais curto. Gente, o mais curto é pelo Chuí, é muito mais bonito. Gente, o mais curto é fato. Né? Você põe no mapa ali, tempo, distância, isso não tem discussão. Mais bonito, ok, aí é uma questão de cada um dizer e tá tudo bem. Foi tão difícil que as pessoas compreendessem, e alguns até hoje estão batendo o pé, se ele acha que é o mais curto, é a opinião dele. E se é a opinião dele, ele tem direito à opinião de que uma coisa é mais curta, só que tem coisas que são fatos, são coisas que são opiniões. Então, a gente tem que cuidar muito para não disfarçar a nossa opinião de fato.
em fato, né? Fazer de conta que uma opinião vire fato dentro de um vídeo rápido de entretenimento. A gente tem que sempre deixar claro, eu gosto, eu acho, eu penso, isso é a minha opinião. Isso acontece, isso funciona, esses números são dados, isso é fato e a gente consegue trabalhar com os dois sim. Eu acho que antes a informação, tanto no entretenimento quanto no hard news, ela vinha de polos conhecidos e há muito tempo, né? Jornais, plataformas, até o próprio entretenimento vinha dos grandes veículos de comunicação. Por trás desses veículos tinha e tem uma checagem de fatos, um cuidado, deveria ter pelo menos com o que está levando, com a responsabilidade daquele assunto sobre qual fala, um cuidado também para não ofender a diversidade que precisa ser respeitada até legalmente, né? A gente tem leis que regem isso. Quando chega a rede social e essa possibilidade de todo mundo gerar conteúdo, que eu acho muito bacana, né? Hoje nós temos, até o Capo falou antes, né? A gente tem o nosso veículo no bolso, que é o celular. Isso faz com que qualquer pessoa possa gerar essa informação e esse entretenimento. Eu só me preocupo muito com a questão, novamente, da responsabilidade, porque tudo que tu fala, uma frase que eu tô falando aqui, por trás dela tem um penso, tem um cuidado, tem uma essência, tem um respeito por muitas imagens e por muitas situações que quando eu falo aqui eu tenho que ter esse cuidado. Então, eu não consigo simplesmente sair falando o que eu quero, e eu nem falo isso em casa também, às vezes é uma discussão com meu marido, sabe? Mas tá entre nós que a gente tá falando isso, não importa. Né? Eu tô falando, eu preciso ser a pessoa que fala em casa, a mesma coisa que fala, não preciso falar tudo, mas o que eu falo aqui eu tenho que poder falar em qualquer lugar. Então, eu acho que hoje a gente tem isso, assim, a questão da liberdade. Eu sou uma pessoa pelas liberdades individuais, eu quero que todo mundo seja o que quiser ser, eu quero que as pessoas exerçam a sua sexualidade, a sua vida, a sua essência da maneira que querem exercer. Agora, o ataque, a mentira, a fake news, que muitas vezes até prejudica a saúde de outra pessoa, isso para mim não é liberdade, isso é muito perigoso. E eu tenho muitas perguntas sobre isso ainda que eu não tenho resposta. Eu tenho um pouco de medo, né, do que pode, onde pode levar isso. Não pela Sara, não por vocês que estão aqui, mas por pessoas que não tiveram a condição de ter esse background, essa informação toda para fazer uma escolha e podem ser levadas e serem lesadas através de pessoas que não têm responsabilidade ao trabalhar entretenimento por si só numa rede. Pensa no que tu quer e não no que os outros acham que tu tem que querer. O jornalismo ele é amplo, não é só essa pessoa que está na frente das câmeras. Até porque na frente da câmera todos nós estamos hoje, só pegar, abrir nosso celular e começar a conversar. Pensa no que tu gosta de fazer. Procura um aconselhamento, seja na escola, seja numa faculdade, as federais, as públicas. Tenta entender o que tu gosta de fazer. O que é o teu propósito? Por que tu está entrando no jornalismo? E não tenta definir para onde tu vai tão cedo. Tenta ter experiência em tudo e deixa a tua cabeça aberta. Porque o jornalismo, porque a comunicação, quando eu entrei era bem segmentado, tá, gente? Era ali, era rádio, jornal. Eu me lembro que meu trabalho de conclusão foi o repórter multimídia eventual, porque eu já queria fazer... Eu não queria ficar presa numa coisa só e nem se falava ainda sobre isso, até era um pouco criticado por uma questão de mercado. Hoje em dia nem se discute que alguém pegue um celular, filme, entre no rádio, escreva, mas naquela época ainda havia uma discussão sobre isso. Então, experimente de tudo, pergunte o que você quer, sinta o que você quer, não escuta outro, não vai pelo que a família espera, não vai pelo que, sei lá, alguma outra pessoa está fazendo. Tenta buscar o que tu quer. E se não for isso, tá tudo bem, vai, a vida tem até o fim da vida para decidir o que quer fazer. Muito penso, muita autocrítica, muita observação da audiência, né? Não só falar o que a audiência quer ouvir, porque daí a gente pode cair no jornalismo, no entretenimento sem a responsabilidade, mas fazer esse equilíbrio entre a responsabilidade do jornalista, né? A busca, o não medo de trazer informação, porque às vezes a gente tem medo de falar sobre certos assuntos, né? Ter essa responsabilidade, ter também a sensibilidade de comunicar de uma maneira acolhedora, porém sem medo. A gente tem que saber como falar com essa audiência, a gente tem que saber como comunicar para essa audiência, mas a gente não pode ter medo da notícia, não pode ter medo do fato, não pode ter medo de relatar isso.
como vai ser feito para que realmente funcione como uma notícia, isso é o que a gente busca todos os dias, acho que no mundo inteiro. E aí, gostou desse conteúdo? Então siga o Marketing nas redes sociais e não perca a nossa programação.